A paz do Senhor Jesus, preciosas, pessoas lindas do Senhor. Estamos continuando, então, com o nosso estudo, Mulheres com Espadas, né? Estamos aprendendo muito, tem sido muito rico, e eu louvo a Deus pela vida de cada uma dessas mulheres que estão aqui conosco a cada dia, e principalmente a cada uma dessas mulheres que estão se dispondo a transbordar as coisas que o Senhor tem colocado no seu coração. Eu tenho sido muito edificada e a gente vai hoje receber a Yara Chagas, que é uma mulher de Deus, uma bênção aí para as nações, e ela vai falar hoje sobre a espada da colheita, né? Eu tenho certeza que Deus vai falar muito aos nossos corações, como tem falado já. E eu gostaria, então, de fazer uma oração inicial. Querido Deus, querido Pai, amado Deus, Espírito Santo, eu quero te louvar por estarmos aqui, Senhor, juntamente com minhas irmãs. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor a use de forma natural, sobrenatural, Pai, como o Senhor a tem usado, meu Deus. Abençoa tua filha de forma grandiosa, meu Pai. Abençoa cada filha tua, cada filho teu que está conosco nessa oração, nesse momento, no seu hoje, seja pelo canal do YouTube, seja, Senhor, aqui conosco nesse momento. Fala conosco, Espírito Santo, sinta-se à vontade no nosso meio. Pai, é o que eu oro nesse momento e desde já te agradeço no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Mãe Yara, então, a palavra está com você. Deus te abençoe. Amém, irmã Nívia. Primeiro eu quero dizer que é uma grande alegria, uma grande satisfação estar hoje aqui como convidada do Ministério ESE, falando sobre a Espada da Colheita, esse livro lindo, maravilhoso da Lisa Bever, um estudo que vocês estão realizando e a gente tem acompanhado, e eu agradeço muito, muito, porque foi um estudo lindo. Após ler, foi um caminho lindo, ele fala muito de caminho, e foi um caminho lindo. Então, eu quero agradecer a Ezermíria, a Léo, que também está aí. Então, quero agradecer. Para o primeiro slide. Então, nós vamos falar sobre a espada da colheita. A autora, ela traz espada da colheita, e o primeiro versículo que ela traz é esse aí que eu coloquei para vocês: eis que vos digo, levantai os olhos e vede que os campos estão brancos para a ceiva. João 4:35. Eu coloquei essa foto da mulher samaritana porque é onde vai iniciar e é onde vai terminar o nosso estudo, e a gente poderia falar muitas coisas em relação a essa foto, né? Ele diz: levantai os olhos e vede que os campos estão brancos, que os campos estão prontos, que os campos estão maduros. E foi essa semente que ele brotou nesse coração dessa mulher, e é onde lá no final do nosso estudo a gente vai falar mais sobre, amém? E quando a gente pensa em colheita, a gente pensa em facão, e a autora, ela faz muito essa referência do facão, da espada. Então, eu coloquei aí para a gente aprender um pouco. O facão é comparável à combinação de uma faca, um machado e uma espada. Pode ser dividida em 4 categorias principais: limpar e manter caminhos limpos, mudar ambientes, gerenciar colheitas e matar ou defender. Eu coloquei isso aí porque hoje nós vamos falar sobre isso. O capítulo ele discorre sobre isso, sobre mudança de ambiente, sobre gerenciar colheitas, sobre matar ou defender. Então, nós vamos para o primeiro slide. Ele fala sobre limpando e mantendo caminhos. E nada ilumina um caminho espiritual de forma mais dramática do que a palavra de Deus. Porque quando a gente fala de colheita, a gente pensa num campo, a gente pensa nos frutos,
A gente pensa em que mais? No trabalhador que está ali para fazer essa colheita. E para que isso aconteça, para que essa colheita aconteça, ele vai precisar de instrumento. O instrumento que ele usa é a foice, mas aí a autora ela vem comparar esse instrumento com uma espada, porque a espada ela também limpa caminhos, ela corta caminhos. Então, nada ilumina um caminho espiritual de forma mais dramática do que a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é considerada uma espada que corta e penetra a alma. Amém? Então, quando ela coloca que nada ilumina um caminho espiritual de forma mais dramática, ela está falando da palavra de Deus durante essa colheita. Como é que eu vou limpando? Assim que Jesus entrou no nosso coração, foi assim que ele fez. Ele foi limpando, ele foi tirando a sujeira, e assim ele vai fazendo no coração das pessoas que ainda não conheceram a palavra de Deus, porque a partir do momento que a palavra de Deus entra no nosso coração, ela traz luz, ela ilumina a vida daquele que está na escuridão. Amém? E os caminhos, eles não são apenas um meio para o fim. Caminhos e jornadas têm propósito. Então, nossa vida cristã, ela é assim. A nossa caminhada, toda a nossa caminhada cristã, ela tem um propósito. Hoje eu estou como líder da rede de mulheres aqui no município onde eu estou, no município de Itacoatiara. E quando eu comecei a minha caminhada cristã, eu não entendia o meu percurso, aonde eu iria chegar até hoje como líder de mulher. Comecei como líder de célula e hoje eu sou líder de mulheres. E para isso eu tive que percorrer um caminho. E a autora, ela diz que um trecho, ela fala que você deve percorrer esse caminho com cuidado. Esse caminho, ele não deve ser de uma hora para outra, um caminho brusco. Ela fala até do ponto A e do ponto B, que a gente vai falar depois. E essa jornada, toda essa jornada, você não precisa enxergar ela já no final dessa jornada. Ah, mas aonde eu vou chegar? Não, você precisa passar por todo esse processo, por todo esse percurso, por toda essa jornada. E ainda sobre limpando e mantendo os caminhos, como todos os nossos meios de transporte simplificados, perdemos um pouco de nossa conexão com o propósito de um caminho. Aí eu trouxe o ponto A e o ponto B do que eu falei para vocês ainda agora há pouco. O ponto A e o ponto B. Aí o homem andando do ponto A para o ponto B. É um caminho bem reto, vocês estão percebendo? É um caminho reto, ele está andando, caminhando, tranquilo, buscando percorrer todo o percurso para chegar ao objetivo dele. Nessa segunda imagem, nós temos o mesmo exemplo, um ponto A e um ponto B. Só que esse percurso dessa imagem, desse desenho, ele já não tem mais um caminho reto. Aí ele já vai ter caminho de abismo, um caminho onde ele precisa subir para poder ele chegar ao objetivo que ele precisa alcançar. Então, essa é a questão do propósito da nossa vida. Na nossa vida, e quando a gente vai limpando, quando a gente vai colher alguma coisa, a gente precisa percorrer esse caminho e limpar esse caminho. E durante essa limpeza desse caminho, a gente pode encontrar, durante essa limpeza, vários obstáculos, várias coisas que podem nos impedir de chegar aos nossos objetivos, ao nosso caminho. Aí, nessa outra imagem, eu coloquei, deixa eu só me encontrar aqui. Amém, mães? Estão me ouvindo? Amém. Amém. Sim, minha Aí, mãe. aí nessa imagem, eu coloquei uma imagem da tecnologia. A autora também ela traz que antes, para a gente chegar em algum lugar, em algum caminho, a gente precisava construir pontes, precisava construir estradas. É o que ela cita que Roma fez, né? Para Roma levar a sua cultura para outros países,
ela precisou construir pontes e estradas. Porém, hoje, nossos caminhos, eles já estão aqui, né? Esse é um caminho onde a gente pode se conectar uma com a outra, se conectar com o mundo, e antes eles se conectavam assim, através de construção de pontes, através de construção de estradas. E é onde as pessoas se conectavam, era ali que elas paravam para conversar, para saber como era que estava na cultura do outro. E ao mesmo tempo que essa cultura ela era expandida, ele tinha também a contrapartida, por exemplo, o povo, os inimigos, eles poderiam chegar à terra deles, à terra de Roma, e assim é hoje a internet. E a autora, ela cita até sobre casais, sobre família, por exemplo, hoje, um casal, ele pode estar na mesma casa, no mesmo ambiente, porém, eles, através da conexão com a internet, eles perdem o vínculo, eles perdem essa conexão, essa fala, esse encontro diário. E ela coloca lá que, às vezes, até esse casal, o cônjuge, pode estar falando com outra pessoa, e o que falta para a gente nesse momento, dessa era de tecnologia, é a conexão. É um momento ali com a sua família, é um momento com a sua esposa, com seus filhos, com seus amigos. Então, por isso que eu trouxe essas imagens para a gente refletir sobre isso. Amém? Amém. 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 Ainda limpando e mantendo os caminhos, a autora ela traz o Salmo 119, 130, e o Salmo ele diz assim: revelação das tuas palavras traz luz, dá entendimento aos simples. Então, eu imagino que anteriormente, né, antigamente, não existia luz. Não existia luz, e para eles a luz da palavra, o que direcionava aquela pessoa no escuro era a luz. Na época eu acho que era a lamparina, uma candeia, que iluminava o local. Então, quando eles conheceram a palavra de Deus, o salmista ele faz essa referência, né? A tua palavra traz luz, por quê? A partir do momento que a palavra de Deus ela entra em nossos corações, nós saímos da escuridão, nós saímos das trevas onde a gente estava. Por quê? Porque a palavra ela traz alegria, a palavra ela traz harmonia, ela traz vida para aquele que está na escuridão. Essa passagem bíblica, Salmo 119, que é linda, e ela dá entendimento ao simples. Quando ela diz assim, ela dá entendimento ao simples, é a pessoa que existe a abertura no coração dela, a simplicidade no coração dela de sentar e aprender a palavra. Porque através da palavra é que você irá se libertar de várias crenças. Ainda no ponto 2, nós vamos falar a palavra de Jeremias. A autora também traz o texto de Jeremias 18:15, e ele diz assim: mas o meu povo tem esquecido de mim e queima incenso aos ídolos. No caminho em que deviam andar, eles tropeçam, não seguem os caminhos antigos, mas vão por atalhos que não estão marcados. É, o Senhor, ele deixou a palavra. Mesmo assim, e Moisés, quando ensinou a palavra àquele povo, mesmo assim eles seguiam os ídolos. Mesmo assim eles queimavam incenso para adorar outros ídolos, sendo que eles já conheciam a palavra de Deus. E em quem que eles tropeçavam? Eles tropeçavam nos falsos profetas. Eles tropeçavam em pessoas que falavam da palavra de Deus, mas não viviam a palavra de Deus. E eles continuavam seguindo o caminho da idolatria e buscavam atalhos para conseguir as bênçãos, sendo que eu,
Se eu tenho a fonte da água viva, se eu tenho a fonte da água que é Jesus, da água viva que é Jesus, por que que eu tenho que buscar em outro campo? Por que que eu tenho que buscar em outro ambiente, sendo que a água viva, ela vive em mim, Jesus vive em mim. Então eu não preciso buscar em nenhum lugar essa fonte. Amém? Então aqui precisamos de sua palavra para abrir o caminho diante de nós. Assim como um facão abre caminhos na selva, a espada da palavra de Deus também tem o poder de cortar o que nos emaranha. Nós precisamos da palavra de Deus. A palavra de Deus é o que nos orienta, é o que nos dá discernimento. Então, a gente precisa desse caminho. Imagina a gente num campo, sem saber para onde nós estamos indo, num campo desconhecido, e a gente trazendo para a palavra, né? Aqui, a gente na nossa vida. A gente não sabe o que que vai acontecer amanhã. Nós não sabemos o propósito de Deus para a nossa vida. A não ser que a gente busque intimidade com Ele. E a gente só consegue essa intimidade através da palavra de Deus. Todos nós somos sabedoras disso. E a palavra de Deus, ela tem poder de cortar, né? Jesus fala que ele não veio só para trazer paz, né? Ele também veio para trazer a espada. E a espada, a palavra de Deus, quando você tem o discernimento e a sabedoria, o conhecimento dela, você vai precisar cortar várias coisas da sua vida. Vários caminhos você vai precisar cortar. Vai precisar cortar um amigo que não vai estar de acordo com o seu propósito, que você vai seguir. Aí você vai se perguntar, o que que eu preciso ainda, né? Fazer com que a minha vida siga o propósito que Deus tem para mim. Eu coloquei esse texto que a autora colocou do Ralph, porque eu achei ele muito interessante. Não vá aonde o caminho pode levar, vá aonde não há caminho e deixe um rastro. E é muito interessante porque às vezes a gente quer trilhar caminhos dentro do nosso ministério, a gente quer trilhar caminhos que os outros já trilharam, mas a gente precisa de ousadia. A gente, quando tem um ministério, e quando, por exemplo, aqui no Ministério Ezer, nós precisamos trilhar novos caminhos, buscar novos objetivos, novas tarefas. Então, por isso que eu coloquei aí esse texto, para a gente se entusiasmar, para a gente buscar ousadia no Senhor e para que a gente construa e que deixe rastros. Amém? Nós vamos para o Amém. segundo ponto, sobre caminhos novos e antigos. Eu coloquei aí uma foto de Jesus, que simboliza Jesus e seus discípulos, amém? A autora, ela colocou uma passagem, eu gostaria de compartilhar com vocês, e eu coloquei aí, Jesus nunca desviou do caminho da retidão, mas com certeza foi um desbravador. Então, assim que eu vejo Jesus, Jesus é, desbravando, desbravando as cidades, desbravando os corações, desbravando aquelas almas sedentas pela palavra, sedentas pela luz. Então aí vem Jesus, ó, e seus discípulos, e a gente imagina ele caminhando pelas cidades, falando com as pessoas através da palavra, alimentando as pessoas através da palavra, indo na casa das pessoas, indo nos vilarejos. Então a gente imagina Jesus indo e desbravando. Antes da cruz, todos os caminhos da salvação levavam ao templo em Jerusalém. Então, Jesus ele também teve a ousadia. Por quê? Porque antes, todos os caminhos da salvação levavam até o templo. Você precisava ir até o templo para buscar a palavra. Mas Jesus já era a palavra, ele era a palavra. Então, ele ia até essas cidades e levava a palavra, levava
a anunciação do reino, das boas novas. Então, essa imagem para mim ela é linda porque eu posso me imaginar ali ao lado de Jesus naquela época e de como felizes eram as pessoas que estiveram nesse momento de desbravar aquelas cidades, desbravar os corações daquelas pessoas ali que estavam sedentas, amém? O item 3, alterar ambientes. A espada da colheita, a autora fala que a espada, ela também, ela altera ambiente. E aí ela citou Lucas 4, 13 e 14, que diz assim: terminada toda a tentação, o diabo se afastou dele até o momento oportuno, e Jesus voltou no poder do Espírito para a Galiléia. E um boato sobre ele correu por toda a região circundante. Eu coloquei essa imagem porque eu imagino Jesus sendo tentado ali pelo diabo, tendo fome e ele resistindo, e ele dizendo: não, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então, eu imagino esse momento e alterar ambientes é just seguir a Cristo, seguir a Jesus não é fácil. Você vai precisar, e a autora até fala sobre isso, que você vai precisar mudar os ambientes. Você vai precisar se mover para seguir a Cristo. Então, o que que Jesus nos demonstra? Jesus, ele demonstra que ele tinha um objetivo claro e ele sabia qual era o propósito dele na terra. Então, por mais que ele fosse tentado, por mais que fosse apresentado para ele todos os reinos do mundo, por mais que fosse apresentado para ele pão no momento que ele estava com muita fome, porque ele jejuou por muitos dias, por 40 dias, ele sabia qual era o propósito dele. Então, você precisa também conhecer qual é o seu propósito na vida cristã. E a partir daí, você vai precisar mudar o ambiente onde você está inserido, se posicionar como cristã aonde você está inserido. Então, Jesus, ele fez isso, ele se posicionou. Todas as falas de Jesus, ele estava ali se posicionando através da palavra. Ele não abria a mão da palavra, ele não abria a mão de ensinar a palavra e mostrar o que era certo. Então, assim deve ser a nossa vida como cristã. Amém? Amém. Amém. E aí eu deixei uma pergunta: quais são os hábitos e ambientes que você precisa mudar? E aí é uma reflexão que a gente faz, e eu faço na minha vida todos os dias: quais são os hábitos e ambientes que nós precisamos mudar. A palavra de Deus, ela nos demonstra o caminho que nós devemos seguir e como nós devemos ser como cristão. Então, através da palavra, você vai buscar e você vai encontrar essa resposta para a sua vida. E é assim que nós tentamos buscar todos os dias resposta através da palavra de Deus. Deuteronômio 6, 18, 19, diz assim: façam o que é justo e bom perante o Senhor, para que tudo lhes vá bem e vocês entrem e tomem posse da boa terra que o Senhor prometeu, sob juramento, aos seus antepassados, expulsando todos os seus inimigos diante de vocês, conforme o Senhor prometeu. Então, vocês lembram daquele caminho? E que Jesus, ele, em momento algum, ele alterou o caminho dele, ele sempre esteve firme, sempre se manteve num caminho de propósito. Então, a palavra Deuteronômio 6, 18, 19, ele diz, o Senhor fala assim: façam o que é justo e bom perante
ao Senhor. Então, não ande para a direita e nem ande para a esquerda, ande no caminho que é reto. E como é que você vai alterar esse ambiente? Através da leitura da palavra. É a leitura da palavra que vai alterar todo o seu ambiente, que vai fazer você se mover até ao seu propósito. É a leitura da palavra, é a meditação na palavra. E a autora até coloca sobre a questão do jejum, de como é importante, porque a partir do jejum a gente se enche do Espírito Santo, seu coração está cheio da presença do Espírito Santo. Vamos falar agora sobre gerenciar colheitas. A gente está falando sobre a espada da colheita, né? A autora cita João 4, 35, 38. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles já estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebeu o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado: um semeia e o outro colhe. E eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir o trabalho de vocês. Eu gostaria que a irmã Miriam colocasse lá naquela foto da mulher samaritana. Amém. Então, essa foto da mulher samaritana com Jesus nos faz uma reflexão em relação à colheita, porque quando ele diz que uns vão semear e outros vão colher, Jesus ele está ensinando os discípulos a ganhar almas. Jesus está ensinando aos discípulos que nem sempre uma palavra que eu, por exemplo, semear na vida de uma pessoa, eu vou colher, ou que essa colheita vai ser para agora. Quando ele diz assim, eu vos digo, levantai os olhos e vedes que os campos estão brancos para a seiva. Os campos, eles estão maduros para a seiva. Quando Jesus chegou nesse momento no poço e falou com essa mulher samaritana, o que ele fez? Ele semeou a palavra. Ele disse, eu sou a fonte da água viva, do que você precisa. E o que essa mulher fez? Ela correu e foi falar para todo mundo, para todos os samaritanos. Tem um homem, eu encontrei um homem, um profeta, ele sabe tudo de mim. Ele diz que ele é a fonte de água viva. Então, Jesus semeou no coração daquela mulher a palavra, e ele era a palavra, e ela semeou na vida de outras pessoas. Então, quando os discípulos vieram e perguntaram até de Jesus se ele estava com fome, e ele disse que ele não precisava daquela comida. Não, a comida que eu preciso, vocês não vão entender. Por quê? Porque ele estava com fome de almas, ele queria ganhar era almas, ele não estava com fome de se alimentar o estômago dele, ele estava com fome de ganhar almas, vidas para o novo reino, para o reino do Senhor. Então, essa passagem da mulher samaritana, ela nos ensina muita coisa, e os discípulos, depois, eles foram para Samaria. E eles foram e colheram os frutos que Jesus plantou no coração daquela mulher e aquela mulher plantou no coração de outras pessoas. Então, quando Jesus fala que ide, né, ide pregai o evangelho, ele está falando para mim, ide pregai o evangelho. Eu posso até não colher hoje, mas daqui a 1, 2 anos, outra pessoa pode colher. Por quê? Aquele coração ele já vai estar maduro. Talvez nesse momento que você fale, que você leve a palavra, o coração dessa pessoa ainda não esteja maduro para receber, o solo ainda não esteja bom, preparado para receber aquela semente. Mas daqui a algum tempo, aquela semente que foi plantada, a palavra diz que nunca volta vazia, a palavra de Deus fazer o nosso id diariamente através da palavra. Amém?
A espada, o facão, como a gente viu lá na frente, ele pode matar ou ele também pode defender. Quando ela fala sobre matar ou defender, a gente se imagina de novo em uma colheita, com a espada na mão. E para a gente coletar, para a gente colher alguns frutos, a gente vai precisar fazer alguns cortes. E se durante esse percurso, se durante esse caminho, existe cobras, existe animais, o que existir que impeça você de viver aquele propósito, você precisa cortar. Você precisa cortar, você precisa matar, ou você precisa se defender. A autora fala que se você não souber lidar com com esse momento, quando você se encontra, se depara com essa situação, ela diz que você precisa chamar alguém que entenda dessa situação, que você precisa chamar alguém que tenha mais experiência que você nesse momento. Quando Jesus e João Batista, isso a autora cita também, quando Jesus e João Batista, eles estavam batizando, o que que acontecia? Os fariseus, eles queriam colocar Jesus contra João Batista, então eles começavam a contar. Começavam a contar. Ah, João batizou 2, Jesus batizou 1. Imagino assim, né? Que eles faziam dessa forma. Então, eles começavam a contar. Porém, Jesus, ele tinha discernimento, ele tinha sabedoria, ele tinha plena certeza que aquilo não ia causar rivalidade entre os dois. Então ele foi para outro campo, foi para outro lugar, que foi para Samaria, né? Como eu estava citando agora, ele foi para outro campo. E a autora, ela coloca até que na igreja não é uma competição de Olimpíadas. Na igreja, você precisa estar em acordo com os irmãos. Você precisa entender que um vai plantar, o outro vai colher, um vai semear, né, na vida de um outro irmão, na vida de um indivíduo. Então, era isso que Jesus estava fazendo. Eles estavam semeando durante aquele batizado, a palavra de Deus durante aquele batismo. E eu vou ler um pouco esse trecho. Quando os ambientes são alterados e os caminhos são cortados em antigos desertos, muitas vezes aparecem cobras. Se vemos o mal revelado, não o envolvemos em nossa força humana. Nós o matamos com o facão da palavra de Deus. Está escrito. Então, a gente não mata com as nossas próprias mãos, a gente mata através dessa palavra, da palavra de Deus. E até em mim, fazer uma reflexão do que eu preciso matar durante esse meu percurso, esse meu caminho. O que eu preciso ainda dentro de mim matar? A inveja, a fofoca. O que eu preciso matar dentro de mim? O que você precisa matar dentro de você com a espada, que é a palavra de Deus? É ela que vai te ensinar, é ela que vai te guiar. O que você precisa? Por quê? Porque a palavra ela vai te dar discernimento e você vai saber o que você ainda precisa mudar de você. É a sua língua, por quê? Porque a autora também fala que a linguagem ela é muito importante. O que você fala, o que você profetiza, o que você diz para o outro é muito importante. Então, você precisa também ter o discernimento e vigiar sobre as suas palavras, os seus atos, as suas atitudes como cristã nos dias de hoje, nos dias atuais. Amém? Que bom, eu queria agradecer mais uma vez. Glória a Deus. Gratidão, irmã Yara, por essa ministração sobre a espada da colheita. Nós aprendemos e pegamos várias chaves aqui, mas não Amém. poderíamos fechar este momento sem antes orarmos, né? Agradecermos a Deus por nos revelar que a palavra dele é essa Amém. espada
e que os Amém. campos já estão brancos, e que nós sejamos esses que vamos trabalhar, né, os trabalhadores da última hora, para continuar levando a palavra. Então, irmã Yara, feche aqui este momento com oração. Amém, Senhor, te agradecemos, Pai. Te agradecemos por esse momento, Senhor, de aprendizado, Senhor, de reflexão, Senhor, da tua palavra, Senhor. Nos conduza, Senhor, pelo caminho, Senhor, que é reto, Senhor. Nos conduza, Senhor, pelos teus caminhos, Senhor, pela tua palavra, Senhor, através dela, Senhor. E somente, Senhor, através dela, Pai. Senhor, que neste momento, Pai, quem precisa, Senhor, da tua palavra, Senhor, que nós possamos, Senhor, ser esse caminho, ser esse canal, Senhor, que possa levar a tua palavra, Senhor, para aqueles que ainda não a conhecem, Pai. Usa, Senhor, as nossas vidas, Senhor. Estamos aqui, Senhor, dispostos, Pai. Dispostos, Senhor, a ser guiados, Pai, por Ti, Pai, pela Tua palavra, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, e te louvo pelo Ministério EZER, Senhor. Eu te louvo, Senhor, eu te agradeço pela vida de cada uma, Senhor, que hoje, Senhor, se disponibilizou em estar aqui, Pai, aprendendo, Senhor, nesse estudo, através deste estudo deste livro, Senhor. Seja conosco, Senhor, nos dê a ousadia, Senhor, de buscar, de trilhar novos caminhos, Senhor. Oh Deus, seja conosco, Senhor. Amém. Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Amém. Jesus. Amém. Glória a Deus. Gratidão, Amém. amadas. Conseguimos Amém. concluir mais um estudo. Então, já vai, ó, checklist. Amadas, gratidão por estar conosco. Deus abençoe a vida de vocês. Gratidão, Yara, por se disponibilizar e nos trazer com tanta riqueza de detalhes este tema. Glória a Deus. Próxima semana nós vamos falar sobre espada de luz, com mais uma convidada que estará conosco, mais uma EZER também, convidada que estará conosco. Gratidão, irmã Fátima, irmã Sirlene, irmã Joelma, Geopídia e a Mana Léo. Deus abençoe, amadas, até semana que vem. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre vocês, que o Senhor vos dê a paz. Uma semana de bênção.